Bora, fiel! Informações do Corinthians pro jogo de amanhã contra o Santos. Comenta o seu placar para amanhã, o Coringão, que deve ir com força máxima. Claro, só ser um garro aí, que não deve jogar ainda, mas o Memphis Depay é muito provável que jogue. Então, se liga nesse vídeo. Informação aí, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Informações aqui todos os dias pra fiel torcida. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Bom, minha gente, nós vamos começar conferindo a rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo bom aqui não falta. Vamos lá no telão, então, conferir os jogos do final de semana. É a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. 7 treinadores já perderam o emprego, hein? Sábado, no Castelão, a gente tem Ceará Sport. Em São Januário, no Rio de Janeiro, o Vasco recebe o Fortaleza. No Morumbi tem São Paulo e Grêmio. No domingo, mais jogos para completarem a rodada. Na Neoquímica Arena tem Corinthians e Santos. Na Fonte Nova, lá em Salvador, Bahia e Vitória. No Alfredo Jaconi tem Juventude e Fluminense lá em Caxias. No Rio de Janeiro, no Maracanã, Flamengo e Botafogo. Lá em Bragança Paulista tem Red Bull Bragantino e Palmeiras. No Mineirão, Cruzeiro e Atlético Mineiro. E para fechar a 9ª rodada do Brasileirão, no estádio Beira-Rio tem Internacional e Mirassol. Aí os jogos da rodada do Campeonato Brasileiro. E a gente vai começar falando no Corinthians, que teve um dia de explicações e preparação para o clássico no final de semana. O presidente do Corinthians, Augusto Melo, concedeu uma longa entrevista coletiva aqui em Itaquera nesta sexta-feira. Primeiro, ele empossou novos diretores estatutários e falou sobre diversos assuntos, começando principalmente na questão da dívida do Corinthians, que neste momento supera os 2 bilhões de reais. Disse Augusto ser impossível que toda esta dívida recaia sobre a sua administração, já que ele está no comando do Corinthians há pouco mais de um ano e 4 meses. Ele também falou sobre a questão das receitas, disse que neste momento o Corinthians tem a maior receita em termos de direitos de televisão, também falou sobre o recorde de receitas de patrocínios. Mas o grande assunto, sem dúvida nenhuma, é a reunião que vai acontecer no próximo dia 26, uma reunião do Conselho Deliberativo do Corinthians, que vai tratar justamente sobre a questão do impeachment ou não do presidente Augusto Melo por conta do seu envolvimento no caso Vaidebet, a antiga patrocinadora master do Corinthians. Aliás, um assunto que ganhou ainda mais repercussão depois que um relatório da Polícia Civil divulgado nas últimas horas mostrou que parte do dinheiro que o Corinthians deu a pessoas que intermediaram o negócio acabou tendo como destino final empresas ligadas ao crime organizado. Está na hora do futebol ser passado a limpo. E o Corinthians está sendo pioneiro nisso. Deixei muito claro. O Corinthians está passando por uma reformulação. O Corinthians está sendo passado a limpo. E eu não abro mão disso. Passa pela sua cabeça renunciar à presidência do Corinthians? Obrigado. Jamais. Jamais. Não tenho problema nenhum com isso. Não tenho nada a ver com isso. Como eu falei, a minha negociação, tanto com 1.400.000 reais, é a mesma com 1.150 milhões de reais. Sempre as mesmas negociações, sempre as mesmas participações. E tudo que eu faço tem um jurídico que me dá o suporte. No nosso modo de ver, como tem pessoas novas mencionadas, como disse o presidente Augusto aqui, a ideia é que isso seja uma oportunidade não só para a gente investigar o Corinthians como ponto de partida, mas eventualmente investigar todo o futebol brasileiro e eventual relação do crime organizado com o futebol brasileiro. É óbvio que tem um cálculo político do outro lado. Tem um cálculo, está sendo feita a conta política. Que conta política? Esse é o momento aparentemente de maior fragilidade política da gestão. Ou a gente derruba o presidente Augusto agora, ou não derruba nunca mais. Porque não vai vir o indiciamento, ele vai ficar muito forte, precisamos derrubar agora. Bem, especificamente falando agora sobre o futebol, neste domingo aqui em Itaquera tem clássico Corinthians e Santos pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians que está na 10ª colocação da competição nacional, mas não
cumpre uma campanha das melhores, até porque em 8 jogos disputados perdeu 4, ou seja, exatamente a metade. O Corinthians, que muito provavelmente não vai contar com o Memphis Depay, que segue com um problema no tornozelo, e também com o Ranieri, jogador que está com um edema na coxa. Mas, em compensação, muitos dos titulares que foram poupados na última partida do Corinthians contra o Racing do Uruguai pela Copa Sul-Americana estarão de volta para este jogo contra a equipe do Santos. Só lembrando que o adversário do Corinthians já enfrentou o Timão em 2 ocasiões nesta temporada, as 2 ocasiões aqui em Itaquera. E nos 2 clássicos, o Corinthians acabou vencendo o Santos por 2-1. Uma delas, inclusive, na semifinal do Campeonato Paulista. Rafael. Fala, Rafael. Tranquilo aí? Tudo certo. Boa. Ô, Rafael, Coringão ontem jogando lá em Montevidéu sofreu, né? Pra bater num time de 5ª categoria, que é o Racing. Pra mim e pro Mano, o Corinthians entrou meio naquelas do tipo, se passar, passou, se não passar, não deu. Mas, em que pese ter conquistado o Campeonato Paulista, a gente tá sempre com a pulga atrás da orelha com esse time do Corinthians, né, Rafael? De Paula, tá complicado, né? Parece que, ganhamos o Paulista, mas parece que o time não embala, né? A gente sempre, por exemplo, no jogo contra o Inter, a gente falou, agora vai, né? Amassamos o Inter, um dos times mais fortes do país e tal. No jogo seguinte, veio aquela nhaca contra o América de Cali, que foi terrível, né? Então, mas, De Paulo, essa pausa do Mundial... Ô, De Paulo e Rafael, essa pausa do Mundial, cara, pro Corinthians vai ser benéfico, porque ali o Dorival, ele vai ter um período de pré-temporada que ele não teve, pra poder treinar o time e melhorar fisicamente esse time também. Sem contar que possivelmente o retorno do Garro, que já tá agora treinando com bola e tudo mais, é um período que tudo bem, ele vai ainda readquirir a confiança, tá com essa lesão que é crônica, o jogador muitas vezes tem esse receio de voltar e sentir dor de novo, mas o Garro ele tá se tratando praticamente desde a final do Paulista. É um tempo já considerável que ele tá se tratando, comparado ao final do ano passado, que ele treinou praticamente um mês ali tentando se recuperar, aí teve aquele episódio do acidente e tudo mais, ele ficou fora. Mas dentro do próprio Campeonato Paulista ele já voltou a sentir. Então agora, que ele foi fazer um tratamento lá na Espanha, voltou pro Brasil, recondicionando aí a parte física, a tendência é o Garro voltar e voltar bem. Porque eu vou falar pra vocês, cara, esse meio campo do Corinthians hoje é um cemitério de jogadas. Por mais que tenha um Carrídio que de vez em quando tente fazer uma função de camisa 10, mas o restante ali o Corinthians tá a pé, mano. O Martínez, ele é muito mais vontade do que qualidade técnica. O Ranieri não dá pra exigir dele que ele faça a função aí de criação. E esse Bidon aí, que é o garoto shopping. Mãe, tô descendo pra brincar. E ela fala, mas não vai se sujar que a gente tá indo pro shopping. É a impressão que eu tenho desse Bidon. Porque ele não marca bem, ele não cria. Existe uma expectativa muito grande em cima dele, De Paula, que ele não tá conseguindo entregar. E me surpreende também. Porque é um cara que no final do ano passado, naquele crescimento que o Corinthians teve, ele mostrou qualidade. Mas a hora de mostrar que realmente dá pra confiar nele, também não tá mostrando. O que vocês pensam a respeito desses jogadores que eu citei no meio campo do Corinthians aí? Pois é, o Rafael, você vai falar, mas antes só informar que são 19 horas e a Voz do Brasil vai ao ar às 21 horas, tá bom? Então... Imperdível. Pois é. Vai lá, Rafael. Eu concordo com o Mano. O Garro, desde o ano passado, tem sido o motor do time, né? Ele parece que tá em todos os lugares, né? Ele busca a bola lá na mão do Hugo e leva até a área para os 2 atacantes concluírem a jogada. Então, assim, desde do ano passado, o Garro era o principal jogador do time, assim, de uma forma disparada, mesmo com o holofote que tem em cima do Memphis, mas em campo mesmo, o Garro era o principal jogador e ainda continua sendo, por isso que, como o Mano disse, o meio-campo do Corinthians é um cemitério. Só tem morto lá. Rafael, agora, vou fazer o contraponto do Mano aqui, no seguinte sentido, Mano e Rafael e ouvintes. O Mano falou que o Dorival vai ter esse período aí pra treinar o time, fazer uma intertemporada, coisa que ele não fez, etc e tal. É verdade, né? Mas, na minha opinião, se não tiver pelo menos 3 ou 4 contratações, não vai adiantar muita coisa. Mano, sabe por quê? Porque se o Dorival pode treinar um mês o Léo Maná, pode treinar um mês o Alex Santana, pode treinar um ano o Maicon, pode treinar um ano o Charles, mas não vai, o Hugo não vai melhorar, hein, Rafael?
Aliás, o presidente falou sobre que vai fazer todos os esforços, se ele tiver, né? Tem que fazer. Na janela pra trazer reforços, viu, mano? E tem que fazer, né? Ei, Rafael, você não acha também que precisa trazer uns caras? Porque pode treinar dia e noite, aí 3 períodos que esses caras não vão jogar bola? Ah, não tem condição. Léo Manassi, ele é jogador de futebol, eu sou um astronauta. Ah, calma, que isso aí era do Sara. Gabriel Sara também era, hein? O Sara também, a gente tá queimando a língua. Na Maná não tem como não queimar a língua. Vai na Os caras estão disputando ele a tapa agora, tá fazendo sucesso. Ô, De Paula, outro dia o Corinthians ele postou uma foto, velho, que o Donelli tava tirando uma selfie no avião, tava ele, o Kaká, o Léo Maná e não lembro quem que era o outro, não sei se era o Rian. Calma, mano, calma. De Paula, aquela selfie, velho, eu falei, olha o que virou o Corinthians, velho. Pensei que você já ia... Mano, você falou do Bidon. Eu conheço, mano. Ele tá convocado pra seleção sub-20 pra amistoso e preparação pro Mundial, viu? Você vê o nível da seleção. Por isso que o Brasil não ganha a Copa. Não, posso falar? Eu tava fazendo a produção ontem, né, mano, do Corinthians. Aí o cara mandou um zap assim, eu não coloquei. Falou, quem é esse Léo Santana? Quem é Alex esse cara? Santana. Alex Santana, eu não conheço. Eu falei, quem é esse gordo? Não, então, mas o De Paula, esse é um ponto, cara, que eu acho que, fora a qualidade técnica dos jogadores, eu acho que a gente tem que contestar também aqui, muitas vezes também a parte de preparação física do Corinthians e fisiologista também. Porque, por exemplo, o Maicon é um ex-atleta que tá jogando. O Alex Santana tá com porta-mala cheio já desde o começo do ano. E já estamos chegando daqui a pouco na metade do ano, o cara não emagrece, velho. Ele parece uma carreta. Sabe aquele drible lá que o atacante gosta de fazer a finta para um lado e já automaticamente puxa pro outro para desconcertar o volante? O Alex Santana, se ele tentar corrigir a passada do atacante, é capaz dele fraturar a coluna, de tão pesado que ele tá. Então não dá, De Paula, pro Corinthians ter hoje no seu plantel profissional jogadores com essa condição física, cara. O Maicon, De Paula, por mais que, inclusive, tem um monte dos Fienzo, a Fiel Self, né, que o pessoal fala. Fiel. O negócio é o seguinte, cara, tem uma memória afetiva com relação ao Maicon que eu vou falar pra vocês também, viu? Quando o Maicon deu um passe, se eu não me engano, acho que foi contra o América de Cali, o jogo na arena que o Depay fez o gol, sabe que ele deu um passe aí no meio campo, achando o Depay de frente para, ele fintou ali, cortou e bateu e a bola entrou no cantinho, aí os caras ficam assim, vai, fala do Maicon agora. Gente, o Maicon, ele tá perdendo a titularidade hoje pro Ranieri, pro Martínez, cara. O Carrillo, eu até acho que o Carrillo é mais jogador que o Maicon, mas, por exemplo, esses outros dois, De Paula, o Maicon, se ele tivesse um mínimo de forma física, ele tinha obrigação de ser titular nesse meio campo, cara. Porra, mano, não dá pra aceitar esse tipo de situação e a torcida do Corinthians achar normal. E ainda fala, porra, mano, você já foi mais raiz. Antigamente você defendia ídolo. Os caras chamavam o Maicon de ídolo. Brincadeira, velho. Pois é. Pois é, velho. Tá maluco, cara. Ô, Rafael, e a nossa zaga, hein, cara? Pô, o Gustavo Henrique era o nosso zagueiro mais regular, né? Infelizmente, felizmente ele tá se recuperando uma cirurgia de hérnia inguinal, ele deve voltar, né? Mas, cara, olha os demais. O André Ramalho, ano passado, me enganou, me iludiu, que ele entrou muito bem. O Félix Torres nunca me iludiu, na verdade. O Kaká também nunca me iludiu. E temos ainda o João Pedro Choca, que estava afastado e agora retornou. Cara, é perigosa essa nossa zaga, hein, bicho? De Paula, a nossa defesa, se você for analisar comparando com todos os times do Brasileirão, eu diria que é top 5 das piores. Infelizmente, é triste dizer isso, mas é top 5 das piores. São todos muito ruins, cara, é difícil. Não tem esquema que aguente uma defesa tão ruim como essa, né? Infelizmente, essa é a realidade do Corinthians hoje. O pior de tudo não é todos serem ruins, é ter pago muito caro pela maioria deles. Verdade. Isso que é o pior. Mas o De Paula, 30 milhões, Kaká 25. Verdade. Não dá, né? Verdade. Mas, De Paula e Rafael, cara, quando você tem uma defesa que tá muito exposta e não é confiável, cara, a marcação tem que ser mais forte desde do começo lá, desde a saída de bola do adversário. O Corinthians hoje é um time que morde fofo. Você pega lá, por exemplo, o Yuri Alberto, muitas vezes ele corre na frente dos zagueiros ali, dos laterais, como se fosse uma barata tonta, ele praticamente sozinho. O Memphis finge que quando o Corinthians não tá com a bola, o jogo não é com ele. Ele fica olhando, dando tchauzinho pra arquibancada, fica de costas, enfim, ele não faz pressão nenhuma. O meio-campo do Corinthians, ele praticamente começa uma marcação na intermediária defensiva. E mesmo assim a defesa fica exposta. Quando a gente tem uma defesa que não é confiável, o time inteiro lá na frente precisa ser solidário e entender que se deixar a bola chegar no mano a mano no Kaká, vai dar merda.
Se chegar no mano a mano no Félix Torres, vai dar merda. No Léo Maná, quando ele é o titular da posição, vai dar merda. Então, cara, não pode deixar chegar uma bola de mano a mano ali. O Corinthians ele precisa acertar um pouco mais a marcação e ter um pouco mais de contundência nesse setor também, De Paulo. O Corinthians, a impressão que eu tenho muitas vezes nas partidas é que marca pra não chegar. Sabe aquela marcação de treino? Que você só cerca? Mas aí o adversário faz o que quer, cara. Porra, esse é um ponto que o Dorival também precisa corrigir, cara. Olha, Domênico, ontem, rapidamente, Domênico, só pra encerrar, viu, Rafael, Mano e ouvintes? Ontem eu trouxe uma sugestão no Futebol Energia em Campo que, assim como o Domênico, foi aplaudido pelo chat. Eu queria a opinião do Rafael e do Mano. Tendo em vista que o nosso elenco é curto, jogadores limitados, ali os reservas principalmente, levando em consideração que a gente não sabe se vai contratar ou não, a gente tem que improvisar. Dorival Júnior é idolatrado, principalmente pelo seu Marcão, por ter achado um lugar pro Alisson jogar no meio de campo. O Alisson que era atacante, virou um Wesley no Santos também. O Wesley, 2010. Né? O Wesley também no Santos. Tava quase desistindo do futebol. Enfim, achou lugar pra esses caras aí. Eu tenho uma teoria, por exemplo, nós temos agora um lateral esquerdo que é o Andileri, que deve ser o titular. Por que não experimentar o Matheus Bidu no meio campo? Mas não como um armador de jogadas, mas pelo menos um segundo volante. No lugar, por exemplo, do Breno Bidon, que a gente sabe que não joga nada. No lugar do Maicon, por exemplo, que a gente não joga nada. Porque o Matheus Bidu, ele chega bem à frente, ele conclui em gol. Por que não testar, de repente, o Matheus Bidu no meio de campo? Vocês compartilham da minha ideia ou acham uma baita numa besteira? O De Paulo, o problema do Matheus Bidu é que é mais um mar de fofa. A gente vê que o problema dele na lateral não é nem... ele não é com a bola no pé, com o time atacando, ele até que vai bem, é razoável. Só que quando tá sem a bola e precisa marcar, não tem condição nenhuma. Ele e o Hugo pode dar as mãos que vai passar a boiada inteira. Então, sim. Então você acha que eu falei foi uma besteira, então? Ele falou que não é bem besteira, né? Mas eu não faria. Chamou você de burro. Ele não quis falar assim de cara, né? Ele não quis... Mas ele quis entender. Mano, mas porque o Bidon também não marca ninguém, o Michael também não marca ninguém. E eles não fazem nada lá na frente. O Bidu pelo menos faz. É que o problema, De Paulo, é que se for colocar o Bidu no meio campo, vai ter que mexer na estrutura tática do time. Porque o Corinthians ele tem jogado muito no 4-3-3. E quando joga no 4-3-3, o cara que joga junto com o Yuri Alberto e com o Memphis lá na frente é o Romero. E o Romero, ele meio que tem uma cadeira cativa na lista de todos os treinadores, que todo treinador adora aquele atacante que é babá de lateral, que ajuda pra voltar na marcação. Então o Romero, ele joga ali junto com o Yuri Alberto e com o Memphis. Se sacrifica, por exemplo, o Romero do time, a principal opção que no caso, o Dorival hoje teria, seria a presença do Coronado. O sem pulmão Coronado, que seria um camisa 10 ali mais próximo do Garro. Porque não dá pra mexer hoje no meio campo ali que tem, por exemplo, Martínez, Raniel e Carrídio. O Carrídio é aquele cara que sai mais, aquele cara mais criativo, aquele cara que desafoga um pouco as jogadas de meio. O Martínez é aquele volante mais loucão. Apesar de não ser o primeiro volante, é aquele cara que consegue, talvez, aí pela disposição física que ele tem, tentar ajudar no ataque quando ele vai que nem uma vaca louca lá pra frente, pelo lado direito. E o Raniel é aquele cara que tá tentando ser aquele primeiro volante, apesar de não ser aquele volante marcador, mas é aquele cara que faz uma distribuição de bola melhor. Aquele cara que tenta pelo menos sair da defesa pro ataque ligando com um pouco mais de qualidade. Colocar o Bidu nesse meio campo, teria que tirar um desses três aí. E acho que hoje, pro Dorival, sacar um desses três é meio complicado. Apesar de o Martínez também não ter uma cadeira cativa ali, porque muitas vezes ele opta pelo Bidon aí no lugar dele. Mas de verdade, cara, eu acho que o Bidu, ele perdeu uma grande chance de tentar se estabilizar como lateral direito, porque o Angileri, que também começou muito bem, teve uma queda aí na posição, que eu não sei até que ponto que ele vai se segurar como titular também, viu, De Paulo? É verdade. Ô, Rafael, quero te agradecer demais, o estádio agradece você pela participação. Quer mandar abraço pra alguém? Por favor, não precisa economizar não, placar pra domingo. Domingo é filhão, né? Filhão de todos de São Paulo, 3-0. Coitado do Santos, cara. É um humorista, velho. Quer mandar abraço pra alguém, Coitado Rafael? do Santos, velho. Então é isso, Efé, o que o De Paulo falou aí, cara. Eu já pensei nessa, mas não o Bidu como meio de campo ali, o segundo volante. Eu pensei no Bidu, talvez como um ponta mesmo mais avançado, e até mesmo o Palácio, cara. O Palácio, quando... O Palácio não tem nenhum jogo completo, acho que não tem nenhum um tempo completo pelo Corinthians, mas o pouco que eu vi no Palácios e vendo vídeos em outros times dele. Cara, por que não testar o Palácios como ponta esquerda?
que como ele joga como ala, ele fica muito avançado, mesmo jogando na lateral, ele joga muito avançado. Eu faria esse teste aí, o Dorival, que é elogiado por mudar jogador de posição. O Alisson, na época do São Paulo, lá, ele mudou era atacante ponta, ele mudou pra volante. O rapaz ali, Santista, falou que o Wesley, eu acho que se não me engano, o Wesley era volante e foi pra lateral, ou vice-versa. Então o Dorival, ele consegue, às vezes, mudar o jogador de posição e extrair o máximo do jogador. Então, por que não tentar com Palácios, Matheus Bidu, alguns jogadores que... E o Angileri, eu já até pensei em colocar o Angileri de zagueiro, cara. Imagina, Angileri de zagueiro, Matheus Bidu na esquerda. Vale o teste, mas claro, Campeonato Brasileiro aí, não dá margem para erro. Se você fosse no Campeonato Paulista, início de temporada, daria para tentar fazer esses testes aí. Mas agora com o Campeonato andando, o Paulista, o Brasileiro, vai ser muito difícil. Claro que tem a parada agora pro Super Mundial e também a data FIFA. Início do mês agora, de junho, dia 1º ao dia 13, tem a parada para a data FIFA. Aí vai ter um jogo do Brasileiro, aí para de vez, do dia 15 de junho até o dia 15 de julho. Então, não sei se o Dorival vai fazer alguns amistosos nesse período aí de um mês. E eu nem sei se os jogadores vão ter, sei lá, 2 semanas de férias também, até porque o Campeonato Brasileiro termina só dia 23 de dezembro. Então, não sei se vai ter um pouco de férias agora, 15 dias, e mais 15 no final do ano. Mas seria um bom momento ali para o Dorival tentar fazer alguns testes. E também, né, Fabinho Soldado aí, tentar fazer algumas contratações. Eu nem sei se o Augusto Melo vai estar no Corinthians quando tiver essa pausa aí. Então... tá complicada a situação dele. Então é isso, comenta aí, deixa o seu like. Já deu os palpites nos comentários? Deixa o palpite aí. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis!